Olá, pessoal. Estou, hein? É isso aí. A gente tá aqui para mais um mergulho rapidinho, sabe? Daqueles bem certeiros em algo que a gente se deparou essa semana e que fez a gente pensar. É verdade. A gente pegou o Devocional 2025, da família Fé, Amor e Esperança, e olha, tem uma ideia lá que a gente achou bem prática para trazer para cá. Hum. Ser tardio em ouvir e lento em responder. É. E aí, para deixar essa conversa ainda mais interessante, a gente vai conectar isso com os insights, umas ideias do podcast do Felipe Vilela no YouTube, sabe? Isso. Você que está acompanhando a gente, preparado para desmistificar isso rapidinho. Fala. Então vamos lá. A gente pode começar com uma frase de Hebreus, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. E essa frase me fez pensar que, às vezes, a dificuldade da gente entender alguma coisa começa na gente mesmo. Tipo, a gente não tá prestando atenção direito. Sim, totalmente. Parece que a gente cria um bloqueio para aprender quando não estamos atentos de verdade. Se a gente não escuta, como a gente já vai absorver, né? E principalmente colocar em prática. É, faz sentido. E o devocional que a gente estava lendo, ele fala que não basta só ter as ferramentas, sabe? Ou a habilidade para fazer algo. A chave, o segredo é à nossa disposição. A gente tem que estar disposto a seguir a orientação assim que ela aparece, sabe? Exatamente. A gente pode acabar ficando meio que preso num ciclo, sabe? Repetindo as mesmas coisas, voltando pro começo, se a gente for lento em ouvir. Tipo, perdeu o fio da meada. E aí o devocional usa o exemplo dos israelitas, que eles obedeceram às ordens de Deus na hora, sem questionar. E aí se posicionaram, né, conforme a instrução. É. E a ideia principal é que estar no lugar correto, naquele momento específico, era o que trazia segurança para eles. É como se a gente estivesse seguindo um GPS, né? Sem ficar questionando o caminho. Sem inventar moda. Geralmente funciona melhor, né? Total. E logo depois o texto fala sobre a gente não buscar tanto os holofotes, não ficar buscando posições de destaque, sabe? O devocional meio que dá um alerta. Ele fala que essa busca por atenção, por ser o centro das atenções, pode acabar trazendo, digamos, vergonha depois. Tá. Humildade, a vontade de servir, de contribuir, sabe? Parece que isso é mais valorizado no contexto geral. É como entender que existe uma autoridade maior guiando as coisas. Então, se a gente entende que tem essa autoridade guiando, meio que essa prontidão da gente ouvir e obedecer, acalma a nossa vontade de controlar tudo. É isso aí. Quando a gente confia que existe uma direção, sabe? Uma vontade maior, a gente relaxa um pouco. A gente não precisa ficar se autopromovendo ou comparando o nosso caminho com o dos outros. A chave aí tá pronto para ouvir e agir. Faz todo sentido. E o devocional ainda deixa umas perguntas pra gente refletir, né? Tipo, como a gente faz pra realmente ouvir com atenção? Uhum. Em quais áreas da nossa vida essa lentidão pra ouvir e agir pode estar atrapalhando? E por que será que a gente, às vezes, prioriza tanto aparecer em vez de simplesmente fazer o que precisa ser feito, né? Boas perguntas pra gente pensar durante o dia, né? São coisas simples, mas que podem mudar a nossa perspectiva. Com certeza. A grande lição aqui é a gente prestar atenção de verdade. E estar pronto para agir quando a direção aparecer, seja ela qual for. Isso não só ajuda a gente a fazer as coisas melhor, mas também coloca a gente numa posição mais segura, né? E você que está ouvindo a gente, pensa um pouco. Como essa ideia de ouvir e responder mais rápido pode impactar as suas decisões e seus projetos a partir de agora. Se quiser se aprofundar no assunto, dá uma olhada no podcast do Felipe Vilela, lá no YouTube. Uma ótima sexta-feira para você. Boa sexta. Até mais!